Bom dia, é um prazer enorme estar no final de fevereiro de 2021 com vocês do projeto Construir aqui em Canoas. E foi me pedido para falar sobre o corpo de Cristo discernindo os recursos, tempo e modo. Eu orei, eu busquei de Deus, o que eu poderia ministrar nesse tempo? Né? Nós estamos vivendo dias tão diferentes. E qual seria a sua mensagem para a igreja? Qual seria a sua mensagem para pessoas que estão envolvidas num projeto de assistência social? Então, eu creio que Deus colocou no meu coração para nós começarmos em Hebreus. E eu gostaria de começar falando sobre discernimento, né? Discernindo o modo, discernindo. E lá em Hebreus 5, de 11 até o 14, Deus tem uma palavra para nós, igreja, nós, corpo de Cristo, nós que estamos fazendo algo dentro do corpo. Ele fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não apenas o bem, mas também o mal. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias em que muitos não têm discernido, não têm entendido os tempos que nós estamos vivendo. E aqui o autor de Hebreus, ele fala para nós, temos coisas difíceis de explicar. Temos muitas coisas difíceis de explicar, e ele fala porque vocês têm sido tardios em ouvir. O que nós, como igreja de Cristo hoje, estamos deixando de ouvir? O que nós estamos sendo tardios para ouvir? E ele continua: vocês já deveriam de ser mestres, vocês já deviam ter uma postura de uma igreja crescida, de uma igreja adulta, mas ainda vocês estão necessitando de que alguém venha e ensine os primeiros rudimentos. São os rudimentos da salvação, são os primeiros, os princípios elementares dos oráculos de Deus. E ele explica por que nós temos essa atitude ainda. A razão pela qual nós temos essa atitude ainda é porque nós não temos exercitado as nossas faculdades mentais para discernir não apenas o bem, mas também o mal. Então, se eu não cresci porque eu não exercitei minhas faculdades mentais, então o que nós como igreja vamos ter que aprender a fazer? Exercitar nossas faculdades mentais, ou seja, exercitar o nosso discernimento, buscar Deus e falar: Deus, me ajude a entender qual é o papel da igreja, qual é o meu papel,
O que eu posso fazer no tempo que nós estamos vivendo? Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala para nós, vamos ver aqui em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá nós vimos que nós já deveríamos ter atitudes de pessoas mais adultas. E ainda nós não estamos tendo atitudes de pessoas adultas, porque faltou discernimento. Aqui o apóstolo Paulo fala conosco, olha, eu rogo a vocês, quer dizer, eu peço, é um pedido com uma certa insistência, eu insisto com vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós vamos ter que, às vezes, colocar esforço, sacrificarmos. Não, o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições desse mundo, mas ele disse que ele venceu e nós também poderíamos vencer. Então, e ele fala, continua, e não vos conformeis com este mundo. O mundo não ter discernimento é próprio dele. O sistema não discernir, não tem Deus, não sabe, é cego, não tem como. Mas nós como cristãos, nós que já conhecemos a luz, lembra? Jesus trouxe a luz, e a luz nos tira das trevas. Então, para nós que temos a luz de Deus, não cabe a nós a falta de discernimento. Não cabe a nós a atitude, a ação como do mundo. Não cabe a nós. Então nós temos que ter uma atitude de discernimento, de pessoa crescida, de pessoa que sabe discernir entre o bem e o mal, né? Para um dos profetas ele fala, o dia que vocês souberem discernir a mão direita da mão esquerda, vocês vão ser a minha boca. Então, para sermos usados por Deus como igreja, para sermos usados por Deus, nós vamos precisar de entender o discernimento, entender como usar nossas faculdades mentais para discernir e não ser, e não agir como o mundo age. Hoje nós vemos uma corrida por projetos sociais, por exemplo. Agora, o que é para a igreja fazer, como é que a igreja deve fazer, como é que a igreja deve agir e como é que a igreja não deve agir. O que compete a nós, de que maneira nós vamos agir. E aqui no 12, no final do versículo 2, ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nossa mente tem que ser renovada, nossa mente tem que ser transformada. Nós não podemos pensar, a nossa motivação não pode ser igual à motivação daquele que quer ganhar a salvação fazendo coisas boas. A nossa motivação deve ser outra, tem que ser outra. Nós temos que discernir, e eu espero que até o final é isso que a gente consiga fazer. É para fazer o bem? Claro. De que maneira? Essa é a questão. De que maneira? Em Filipenses 1, 27, é um outro versículo que eu gostaria de ver com vocês.
Filipenses 1:27. E ele fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viu? Olha o que ele fala. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. Então Deus tem um desejo enorme. No versículo anterior ele diz para que nós possamos conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade, um plano perfeito, bom e agradável para os seus filhos e para nós como igreja de Cristo. Ele tem um plano individual para cada um de nós, mas também ele tem um plano para nós como coletividade, como corpo de Cristo. E ele fala que vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho, discernindo o que deve, como deve, quando deve, de que maneira eu devo fazer, tá? E ele aí fala lutando juntos pela fé evangélica. Então Deus quer que nós juntos, como corpo, que a gente discirna o corpo e juntos vamos contribuir para aquilo que Ele quer realizar nesse mundo. Ele depende de nós, igreja. Muitas vezes nós estamos agindo como se outros têm o dever e a responsabilidade de fazer o que nós, igreja, temos que fazer. Na nossa nação, por exemplo, nós cremos que o governo é responsável por fazer boas obras, que o governo tem responsabilidade pelos meninos de rua, que o governo tem responsabilidade pelas crianças carentes. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala para nós sobre isso? Isso realmente é responsabilidade dos governantes fazerem? Vamos ver o que a Bíblia fala. Tiago 1:27. Olha o que Deus fala para nós. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Qual é a religião pura e sem mácula, ou seja, sem mancha? Que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, ajudar órfãos, ajudar o pobre necessitado, as viúvas, é responsabilidade de quem? Da prefeitura? Do governo, do estado, do governo federal? A religião pura e sem mácula, quer dizer, a pureza da religião, mostra para com nosso Deus e Pai esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Então cabe a nós, corpo de Cristo, essa tarefa. É mais fácil quando alguém vem de fora e faz o que eu tenho que fazer, é muito mais fácil. Mas é o que Deus planejou, é o que Deus espera de nós. Então, em Provérbios 31, 8 e 9, ele fala:
abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então aqui de novo, Deus está mostrando para a igreja, Deus está mostrando para nós, que Ele espera que nós olhemos e nós possamos ajudar, que é responsabilidade nossa o ajudar o pobre e o necessitado. Agora, como é que eu vou julgar retamente, com entendimento, se eu não sei discernir? Se eu não sei discernir o meu papel, se eu não sei discernir o que realmente é certo ou não é? Então nós temos muitas vozes, muita coisa sendo dita. Hoje nós estamos no mundo onde nós estamos recebendo todo tipo de comunicação. Qual é a comunicação verdadeira? Qual é a comunicação que está vindo de Deus para nós mesmo? Então, quem tem responsabilidade de ajudar os pobres, né, como eu mencionei anteriormente, a grande maioria de nós acha que a responsabilidade de cuidar dos pobres, que cuidar das viúvas, que cuidar do necessitado, é uma responsabilidade do governo. É de qualquer um, menos meu. Então eu voto no governante e transfiro, terceirizo a minha responsabilidade. Biblicamente isso não é. Deus fala para nós, abre a tua boca a favor daquele que não tem voz. É nós que temos que fazer alguma coisa, é nós que temos que nos levantar e ajudar a viúva, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar o órfão. Deus é o pai do órfão, a Bíblia fala. E Ele vai agir no órfão, Ele vai trazer a paternidade dele para o órfão. Não vai ser através de alguém que não tem nada a ver, não tem nada para dar. Quem pode mostrar a paternidade de Deus é quem entende a paternidade de Deus. Quem pode mostrar a alguém que Deus cuida é aquele que é cuidado e se sente cuidado por Deus. Não é da minha força, não é no meu braço. Né? Lá fora nós pensamos isso, é na minha força, é no meu braço, eu posso todas as coisas. Mas em Deus não é assim. Eu dependo de Deus. Claro, Deus vai me dar, né, habilidade para conquistar, para vencer, ser um vencedor. Mas nós dependemos de um Pai amoroso. E quem tem esse Pai, quem conheceu esse Pai, quem entende desse Pai, é que vai poder mostrar, refletir. E é isso que nós somos como igreja de Deus aqui na terra. Os braços de Deus, o reflexo de Deus para esse mundo. Eu me lembro de alguns anos atrás, e por várias vezes eu senti que Deus queria falar comigo de uma maneira especial sobre aquele versículo que fala em Isaías 6:9 ou 9:6, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aquilo me incomodou, e eu fechei a Bíblia e falei assim, isso é sobre Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. E por várias vezes eu sentia Deus me levando de volta a esse versículo, e Deus queria falar comigo. Mas eu não podia entender o quê. E eu sempre tive medo. Não, é presunção. Imagina, quem sou eu? Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E sempre rejeitei de parar, de meditar e falar para Deus. Deus, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu entenda nesse versículo? Que eu tenho a ver com ele. E por várias vezes Deus tentou falar e eu não tive coragem de perguntar a Deus.
Até que uma vez eu fui dar aula no projeto de ação social lá perto de Curitiba. E e eu fui falar, não me lembro qual era o assunto que eu estava falando, que eu ia falar provavelmente sobre Deus. Eu realmente não me lembro, mas as pessoas que prepararam o louvor para o outro dia, à noite, elas oraram, buscaram de Deus uma palavra, um versículo bíblico para cada pessoa do grupo. Inclusive para a preletora da semana. E de manhã, quando eu entrei naquela sala, alguém me alcançou um versículozinho escrito. Qual era o versículo? Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era alguém de fora que não sabia o que Deus estava tentando falar comigo, me deu esse versículo. E eu lembro que eu falei, ok, Deus, fala comigo. Eu quero te entender. O que o Senhor quer falar comigo? Eu me abro para entender. E eu senti lá dentro de mim, Deus comunicando comigo, com meu espírito, não tenha medo. Você nunca vai poder assumir o lugar de Jesus aí na terra. Jesus é meu filho e cumpriu tudo o que eu esperava que ele cumprisse aí na terra. Mas agora eu tenho aí outros filhos e filhas que eu espero que me representem e cumpram o que eu tenho para eles aí na terra. Claro, eu não preciso dizer que eu estava quebrada, né? Totalmente quebrada, e falei, Deus, me usa como o Senhor quiser. E ele expressou, eu quero que você seja uma conselheira maravilhosa. Lembro como fosse hoje. Você não é o conselheiro maravilhoso, mas você vai ser uma conselheira maravilhosa. Eu quero que você não vai ser o Deus forte, mas eu quero que você seja forte. Vão vir muitas tempestades, mas você vai ser forte e expressar a minha força. E Deus continuou falando, você não é o príncipe da paz, mas eu quero que você viva a paz, traga a minha paz, onde você estiver. E quando eu era criança, na minha família, eu era conhecida como aquela promotora de paz e justiça na família, porque eu gostava de arrumar os relacionamentos. E era amiga do mais fraco, daquele que feriu, daquele que era ferido. Então eu ficava tentando arrumar, né, trazer a paz dentro de casa. E a minha vida toda eu sabia que Deus tinha me chamado para promover paz. Eu não gostava e falava, eu não gosto de briga. Eu brigo com o mundo espiritual, eu posso brigar, mas eu não gosto de briga. E Deus falou naquele dia para mim, eu te criei para promover a paz. Então, Deus é tão perfeito. Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus tem filhos e filhas. Você que está me ouvindo, né? Nós somos os filhos e as filhas, os irmãos. Lembra que Jesus, nós somos herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus e nós somos co-herdeiros com Jesus. Então Deus quer que os filhos dele os represente hoje nesse mundo. Lembro de uma outra pregação maravilhosa com Joy Dawson, que ela falando sobre o amor incondicional de Deus, trazendo para nós que nós seríamos e representamos, nós somos os braços de Deus.
Nós somos os olhos de Deus nesse mundo, que vamos refletir, que vamos abraçar, né? Nós somos os braços, nós somos as mãos, nós somos a expressão de Deus nesse mundo. Deus quer nos usar. Deus não vai usar aquele que nem conhece a Ele. Ele usa até, mas Ele quer usar a sua igreja para representá-lo nesse mundo, tá? Então, em Mateus 28, 18... Desculpa, Mateus 28, a partir do 18, tá? É a grande comissão. Jesus comissionando, nos comissionando como igreja de Cristo. E Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, falou aos discípulos: toda a autoridade me foi dada. Então Jesus estava falando como quem tem autoridade, porque ele tinha, foi dado a ele essa autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso grande comissionamento. E é isso que Deus espera de nós como igreja, de nós como os filhos dele. Jesus veio aqui, é o que Deus falou. Jesus veio aqui e cumpriu tudo o que o Pai esperava dele. Agora, ele espera, ele nos delega e nos capacita, e imparte sobre nós a autoridade que ele recebeu do Pai. Ele fala: olha, eu tenho autoridade. E porque tenho autoridade, eu não sou um blefe, eu não usurpei. Eu tenho porque o Pai me deu. Então, é a autoridade que eu tenho, eu agora imparto sobre vocês. E eu digo para vocês: ide e fazei discípulos. E esse fazer discípulo não é levar só a salvação para alguém, né? Jesus, lá em Mateus 3, ele não fala que ele veio trazer, ele não pregou o evangelho da salvação. Ele salvou, mas ele veio pregar o evangelho do reino de Deus. Então, como filhos, como cidadãos do reino de Deus, ele nos mandou: façam discípulos. Lá em Deuteronômio, quando ele fala para o povo de Israel e fala aos pais, ele fala: olha, os pais em relação aos filhos. Lá em Deuteronômio 4, ele começa, 6:4, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isto que eu hoje te ordeno, quer dizer, não era um pedido, era uma ordem. Então a ordem, um mandamento, uma ordem de Deus para nós hoje é amar a Deus. Essa é uma ordem de Deus para todo ser humano existente no mundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isto que eu hoje te ordeno, estarás primeiro no seu coração. Então, antes de querer inculcar, antes de querer passar para alguém, é bem claro na Bíblia:
primeiro tem que estar no nosso coração. Aqueles que contribuem com o projeto Construir, ou com qualquer outro projeto, com qualquer projeto educacional, com qualquer projeto social. Lembra? Primeiro, e qualquer pai e qualquer mãe, não adianta mandar seus filhos para a igreja. Ele fala, primeiro estarás isso no vosso coração. Então, vocês vão inculcar. O que é inculcar? Imprimir. Eu só posso fazer discípulo à medida do discípulo que eu sou. Eu só posso trazer o amor de Deus à medida que eu amo a Deus. Eu só vou conseguir ajudar pessoas a serem resolvidas na medida que eu sou resolvida, que eu entendi o amor de Deus, à medida que eu amo a Deus. E aí Deus lá em Deuteronômio, ele mostra como nós podemos inculcar isso, né? Inculcar os princípios, o amor dele à criança. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, né? Sentado em casa. Então, em todo tempo, nós temos que viver diante dessa criança o Evangelho de Jesus. Viver o amor de Deus. O que nossas crianças com as quais trabalhamos precisa é de pessoas que amem a Deus e vivam o amor no dia a dia. Que o amor de Deus seja refletido em nós. E é isso que Deus quer, que como missionária que sou e como missionária que ajuda no treinamento de missionários, o que Deus quer de nós indo para o mundo não é cumprir obrigações de projeto nenhum. Posso ir lá ser a melhor professora, o melhor professor de uma escola cristã, de um projeto social, mas se eu não tiver amor, 1 Coríntios 13, é como um sino, né, que tem blim, 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 não vai fazer nada, não vai edificar nada, não vai ajudar nada. Mas o que Deus quer para nós, que nós discernamos, é o que fazer, onde fazer, como fazer. Deus espera que nós tenhamos discernimento do quando, do como, do quanto. Que Deus nos abençoe. E Deus quer sim que nós, como Igreja de Cristo, organizemos sim, não apenas um projeto em Canoas, né? Provavelmente tenham outros projetos em Canoas, assistenciais ou de ação social, junto às igrejas. Todas as igrejas evangélicas deveriam ter projetos educacionais, projetos assistenciais, não de assistência social, mas projetos através dos quais nós vamos levar o amor de Deus. Nós vamos levar e trazer o conhecimento de Deus para a população. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra, Pai da eternidade? Esse foi lá atrás, daquele dia que Deus falou comigo sobre Isaías 9, tem o Pai da eternidade. Eu não seria o Pai da eternidade, mas o que Deus queria era que eu vivesse para ajudar pessoas a viverem a eternidade, para a eternidade. Minha vida é para a eternidade.
trabalhando aqui, mas construindo para a eternidade. Né? Como o apóstolo Paulo disse, para mim o morrer é lucro, seria lucro, mas o viver é Cristo. É nele que nos movemos, é nele que nós existimos, é nele, é em Jesus, e é o que Jesus espera de nós. Temos muitos problemas na sociedade ao nosso redor. Qual vai ser a nossa resposta? Como é que você está usando os recursos que Deus te deu? Como você está sendo mordomo do seu tempo diante das necessidades que você está vendo ao seu redor? Como é que você está sendo mordomo do dinheiro que você tem? Qual o seu projeto de vida como filho de Deus? Como filha de Deus? Como corpo de Cristo? Onde você está investindo em obediência à grande comissão? Talvez você não vá para a África, para a Mongólia, para a Rússia ou para qualquer lugar longe. Eu estava pronta para ir para a União Soviética, lá em 78, quando Deus falou assim, não, volta para o Brasil. Eu não te chamei para um povo que fala outra língua, eu te chamei para um povo que fala a sua própria língua. E foi quando eu voltei para o Brasil e nós começamos os projetos, exatamente os projetos de assistência social, os orfanatos que se transformaram em casas-lares. E eu estaria envolvida com eles. Eu estaria ajudando nesse projeto das casas-lares na área educacional. E dali surgiu escolas cristãs, esse novo movimento de escolas cristãs no Brasil. Então eu sou parte disso desde lá de 78. Qual é o seu projeto? Qual é o projeto que Deus tem para você? Qual é a sua parte? Qual é a sua parcela de contribuição? Eu não sei. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, talentos. Não é para você ficar rico para ti, para gozar de toda a sua riqueza ou etc. Lembra da viúva pobre? Ela tinha bem pouquinho e ela deu tudo que ela tinha. Era uma moeda só. Então, e a satisfação dela não é melhor daquele milionário ou multimilionário que dá do que sobra para ele. A satisfação dessa mulher era igual ou maior, porque ela deu tudo o que ela tinha para o Senhor. O que você tem recebido do Senhor, que é a sua parcela? Ora em busca de Deus. Vamos orar como igreja. Ano passado Deus nos prendeu, né? Deus está tentando falar conosco como igreja. Quando Deus nos tirou dos grandes movimentos evangélicos, dos grandes eventos evangélicos, Deus está tentando falar conosco. Ei, vamos parar? Vão me ouvir? Vão me buscar? Eu preciso disso. Eu não preciso de eventos evangélicos. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso de entender o que Deus tem para mim individualmente, para mim como corpo de Cristo. Que Deus te abençoe profundamente. Você tem algo para contribuir. Você talvez tenha muito para contribuir. De maneiras diferentes. Não tente contribuir o que o outro está fazendo. Deus tem algo específico para você. Ele deu dons, deu talentos para ti. Para algo específico. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Posso? Então, para que Deus nos ajude a entender como igreja qual é o nosso papel. Todo mundo está declarando aí que Jesus está voltando. Pode ser que seja. Pode ser mesmo que Jesus esteja voltando. Estamos vivendo dias difíceis e vai aumentar. Provavelmente. Né? Nós temos muitas projeções de Deus também para bem, para bênção. Vamos orar para que o bem vença, para que o senhorio de Cristo seja levantado sobre
entre as nações. Sua família, ore por sua família, ore pelos seus vizinhos, alcance-os de alguma maneira. Deus tem nos chamado como missão. Eu trabalho, né, grande parte sabe, mas muitos não sabem. Eu dirijo uma base de jovens com uma missão aqui no Rio Grande do Sul, Jocum, e Deus nos trouxe o ano passado, de uma maneira linda, juntos. Ficamos um ano mais ou menos isolados os de fora, né? Mas Ele nos trouxe de volta a essência do Evangelho. E falei, eu quero que vocês voltem a amar a minha palavra, voltem a amar a oração, a estar comigo e intercedam pelo mundo. E nós conseguimos acompanhar, foi muito lindo, toda aquela agitação que nós tivemos no governo federal, no STF, dos 3 poderes em Brasília, durante o ano todo. Nós acompanhamos diariamente em oração, muitos jejuns e oração, e foi um privilégio. Isso era o que Deus tinha para nós no ano passado, orar pelas nações. Nós fomos em todos os continentes o ano passado através da oração. Então, se você não pode ir fisicamente, mas eu posso ir, não há limites, não há impossível para Deus. Então, nós fomos através da nossa oração. Então, que Deus nos abençoe. Vamos discernir o que Deus tem para nós. Amém? Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Senhor, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra em nossa língua. Muito obrigado pelo privilégio de termos alcançado a salvação, de Jesus ter nos alcançado. Muito obrigada pelo privilégio de sermos parte da Tua família, do Teu corpo. E muito obrigada pelo privilégio que nós podemos ser as Tuas mãos, os Teus braços, os Teus olhos, o Teu sorriso, a Tua boca nesse mundo. Sê conosco, Deus. Sê com a Tua igreja. Sê conosco, ajude-nos a entender o que Tu esperas de cada um de nós. Nós queremos poder chegar lá no final como Paulo chegou e pôde dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Senhor, eu oro por aqueles que estão com sua fé estremecida, por aqueles que têm perdido tanto esse tempo, esses meses atrás, famílias, às vezes pai, mãe e vários de suas famílias. Senhor, que tem guardado tanta dor, Senhor, toca e cure-os em nome de Jesus. Tu és o Deus que mandou orarmos uns pelos outros, confessarmos nossas culpas uns aos outros e seríamos curados. Cure nossos irmãos. Amém. Cure a Tua igreja. Amém. E Senhor, nos levante mais forte desse tempo. Amém. E que possamos fazer muito mais. Que a expressão da igreja de Cristo seja genuína e que o mundo possa ser abençoado, extremamente abençoado, e que planos de Satanás sejam frustrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe o projeto Construir, abençoe a vida da Marisa. Nossa, e todos os colaboradores do projeto Construir. Amém. Senhor, eu os admiro pela coragem, pela ousadia, mas isso vem de Ti. O Senhor não nos deu o espírito de timidez, mas foi de ousadia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que eles não desistam. Que eles saibam perseverar, olhando para o autor e consumador da fé deles. Em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de agradecer, então, em nome do projeto, mas em nome da Igreja do Senhor, pela palavra recebida, Eunice. Amém.
que há de abençoar muitas vidas, muitos ministérios, não só do Projeto Construir. Amém. E eu gostaria só de dizer que o Projeto Construir, ele é educacional, profissionalizante, com bases e fundamentos cristãos, e ele é uma forma organizada da igreja ser este braço, essa mão estendida. Então nós vamos deixar na descrição abaixo desse vídeo mais outros links, outros detalhes para que pessoas possam também conhecer. E se alguém sentiu tocado de ser usado por Deus através do projeto, possa entrar em contato conosco. Amém. Né? E se alguma igreja tiver desejo de ter uma obra, que queira saber como é que foram os nossos passos, né? Ela pode também entrar em contato conosco. Amém. E é um prazer poder contribuir com o projeto Construir desde o seu início. Então me sinto honrada e quero encorajá-los. Eu admiro a sua coragem, a sua ousadia, né? Para mim, de vez em quando eu estou falando, eu lembro da Marisa, né? E eu expresso isso em público. É um privilégio para mim ser parte com vocês. Gostaria de poder talvez ajudar muito mais, né? Mas aprove a Deus que eu tivesse outra, né? Nós estamos juntos como corpo de Cristo, mas um outro braço, também ajudando crianças, adolescentes, né? Educação e com escola, uma base de treinamento missionário, mas é um privilégio para nós ser parte com vocês do Projeto Construir. Amém. Amém. Eunice é a nossa conselheira consultiva, gente, tá? Desde 2013. Amém. E ela é a nossa sócia fundadora também, né? Amém. Verdade. Então um abraço, né, para todos aí. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém.